No programa de hoje, nós vamos falar sobre a Euro 96, que foi disputada na Inglaterra. Esse aqui é o Atrox FC, nós estamos de volta, eu sou o Felipe Bueno, depois de uma longa temporada, de uma longa ausência, o Atrox FC está de volta com o Renato Martins e com o Marcos Passarella. Tudo bem, gente? Tudo jóia. Depois de 5 anos, eu acho que a gente está de volta, né? No novo formato, né? É bom estar de volta. Mas cheio de conteúdo, e hoje a gente vai falar de um tema que dá saudade para muita gente, a Euro 96. Um dos mais apertados, né, mais disputados campeonatos da Europa de futebol que nós tivemos, né, cheio de novidades, né, com 2 países independentes disputando a Euro pela primeira vez, a Euro que foi na Inglaterra, né, Renato? Sim, a Inglaterra foi a sede, né, depois da Copa do Mundo de 66, foi a primeira vez que teve um torneio internacional lá desse nível de seleção. Foram 16 seleções, que anteriormente eram só 8. Pela primeira vez 16 seleções, cada seleção com 23 jogadores, pela primeira vez 3 pontos por vitória, e nós tivemos 8 sedes, né? 8 sedes. Quais foram as sedes? A gente se lembra das sedes? Passarella, se lembra das sedes? Lembro que foi Londres, Birmingham, Leeds, Liverpool, Manchester, Nottingham, Newcastle e Sheffield. Então vamos começar, vamos contar a história da Euro 96 aqui no Atrox FC. Primeira fase de grupos, né? São 4 grupos com 4 seleções. Dessas 4, cada grupo passa 2 para a fase de quartas de final. O que vocês se lembram? É algum destaque relevante, alguma coisa emocionante que tenha acontecido ainda na fase de grupos? Algum jogo chamou a atenção de vocês naquela época? Até hoje marca a memória de vocês? O que me marcou a memória foi a ausência da dupla de ataque francesa, né? O Cantona e o Ginola já estavam na Inglaterra, né? Um jogava no Manchester United e o Ginola jogava no Newcastle. Havia uma expectativa que os dois fossem convocados para essa Euro, né? Já que eles eram os melhores atacantes. Só que o Aimé Jacquet, ele preferiu apostar nos jovens jogadores, né? Que estavam surgindo entre um ciclo e outro, do qual a França não se classificou até o torneio de 98, a Copa do Mundo em que eles sediariam. Algum destaque da fase de grupo, Renato, que você se lembra? Tem um fato lamentável, né? Um ataque terrorista que teve antes do jogo da Alemanha e Rússia, e esse jogo foi em Manchester, né? Então isso aí foi um fato bem marcante, tal, que chegou até a atrapalhar um pouco o começo da Eurocopa. Eu me lembro no noticiário, né? O noticiário pegando pesado, né? Tentando descobrir quem é que tinha sido o grupo, o autor desse ataque, mas apesar, né, dos feridos, né, a Euro acabou continuando. A Russian tourist in Manchester to watch Euro 96 filmed the scene minutes after the blast. Much of the area was being evacuated by police. Please move out! You're not so sure about last month ago! E para a fase de quartas passaram, como a gente disse, 8 seleções. As seleções que passaram para as quartas, vai lembrar, nenhuma com 3 vitórias, hein? Nenhuma com 3 vitórias, máximo de 7 pontos. Inglaterra, Holanda, França, Espanha, Alemanha, República Tcheca, Portugal e Croácia. Lembrando que Croácia e República Tcheca, pela primeira vez numa disputa de futebol de seleções, como países independentes. Uma outra curiosidade, né? Ainda existia Iugoslávia. Tanto que Croácia e Iugoslávia disputam a Copa de 98 na França, né? Vamos falar então das quartas de final dos jogos eliminatórios. Uma curiosidade, para provar aquilo que a gente falou no começo, que essa Euro foi muito disputada, muito apertada. Dos 7 jogos eliminatórios, né, quartas, semis e final, só 2 terminaram nos 90 minutos. Os outros foram para pênalti ou para a grande novidade da Euro 96, que foi o Golden Goal. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho.
Das quartas de final, o que chamou a atenção de vocês? Os únicos que não foram para pênaltis foram os 2 finalistas, né? Que foi a República Tcheca e a Alemanha, que eles conseguiram passar durante os 90 minutos. E o resto decidiu tudo nos pênaltis. Vamos relembrar os placares aqui. Como o Renato falou da Alemanha e da República Tcheca vence Portugal por 1-0. Jogo apertado. A Alemanha e Croácia 2-1. Croácia que já tinha Davor Suker, todo aquele elenco maravilhoso. O Suker que foi bem nessa Euro também. E aí nós tivemos Espanha 0, Inglaterra 0. A Inglaterra passa por 4-2. E a França e Holanda, né? A França 0-0 também. A França passando por 5-4. O que vocês lembram dessas quartas aí? Qual foi o jogão? Qual foi o jogo marcante aí? Foram 2 jogos apertados, assim, eu gostei dos 2, realmente, né? Eu achei que a França jogou bem, né? Mereceu chegar nas semifinais, né? O Jacquet apostando no pessoal mais jovem, né? Só que não bastou, né, para chegar até a final. As semifinais foram as 2 para os pênaltis, é importante a gente lembrar, né? As 2 foram para os pênaltis. 0-0 França e República Tcheca, placar final 6-5. E aí, Alemanha e Inglaterra, um jogo que para muita gente poderia ser aquela expressão, né, que muita gente usa, a final antecipada em Wembley, né, na Inglaterra, o país sede, querendo a Copa de volta. E aí a Alemanha empata com a Inglaterra por 1-1, e aí vem os pênaltis, Renato. Aí foi a tristeza em Wembley, né, porque o jogo foi decidido nos pênaltis, e no pênalti decisivo, Southgate, que hoje é técnico da seleção da Inglaterra, ele perde o pênalti. E a curiosidade é a seguinte, ele ganhou uma homenagem, uma música para ele, né? Depois desse pênalti, a banda The Business, uma banda inglesa de punk rock, fez uma música chamada Euro 96, em homenagem ao Southgate, né? Que inclusive ele jogava no Aston Villa nessa época, né? Ele é zagueiro do Aston Villa. And now some of the less regular penalty takers have got to stand up and be counted. And I number amongst that list Gareth Southgate. Southgate's going home, he's going. Southgate's going home, he's going. Southgate's going home. Oh no, he's missed the bus! Um outro detalhe para deixar mais dramática essa semifinal. A cobrança de pênaltis termina, né, a série de 5 cobradores termina, empatada, e aí nós vamos para as tais alternadas. A Alemanha vence por 6-5. Então, pior que esse pênalti que o Southgate perde, ele perde já quando praticamente não tem como você se recuperar, porque nas alternadas, se um ganha e outro não ganha, se um faz e outro não faz, acabou, né? Se você perde o primeiro ou segundo pênalti, vai lá, o outro do adversário pode errar, o goleiro pode defender, mas aí não tem jeito, né, Passarella? E o torneio que era para ser a consagração da Inglaterra acabou virando uma disputa de terceiro lugar para eles. O Southgate é perseguido por alguma parcela da torcida da Inglaterra ainda hoje? Ou isso já passou, gente? Já passou. Tanto é que ele é o técnico da seleção e vem fazendo um bom trabalho na seleção, apesar da Inglaterra não conseguir conquistar nenhuma taça, né? Mas ele está fazendo um grande trabalho e já está de técnico há muito tempo. Na época que ele jogava, ele foi bem perseguido por causa desse pênalti, mas depois que ele aposentou, virou técnico e tal, o pessoal esqueceu, né? Tá na hora de a gente falar da final, então. Emocionante final que chegou ao Golden Goal, né? Foi um empate por 1-1 no tempo normal, e aí a FIFA inventou, a UEFA inventou de esse jogo ir para prorrogação. Quem se lembra do que aconteceu nos 90 minutos, quer falar alguma coisa? Renato? Ela tem a memória melhor que a minha, ele pode falar. Foi um jogo bem pegado, né? Uhum. Foi 1-1 no tempo normal. Eu lembro que passou na Record também, né? Foi um belo jogo. E alguns nomes da escalação, vocês lembram, assim, O da República Tcheca, Poborski e Nedved, né? Os grandes destaques. E o Nedved jogava onde ainda nessa época? Ele jogava no... Ele já jogava na Itália? Ele já jogava na Itália? Não, acho que ele jogava ainda no país de origem dele. Ainda no país de origem dele. Eu me lembro que, e depois eu revi, né, esse jogo, obviamente a Alemanha tem muito mais camisa, né? Era esperado que a Alemanha vencesse, mas a República Tcheca bateu de frente, né? Jogou muito bem, tinha toque de bola, toda aquela tradição, né, do centro da Europa. E aí a Alemanha, com Oliver Bierhoff, né, faz o Golden Goal. Oliver Bierhoff, que também não era assim o grande atacante, o cara mais famoso, né, o cara em que depositavam as esperanças, e aí ele faz um gol. A bola dá uma desviadinha ainda, engana o goleiro,
e aí acabou. Ele fez os 2 gols, né? Ele fez os 2 gols. Fez os 2 gols. Inclusive nós temos até a camisa aqui que nós vamos mostrar aqui no momento. Você deve estar vendo a camisa, a imagem dela. Nós temos a camisa também aqui exposta, do Bierhoff. Curiosidades, a final seguinte, a da Euro 2000, também vai para o Golden Goal, gol do Trezeguet, né? Itália e França. Depois teve a vingança da Itália na Copa de 2006, que foi final Itália e França também. E o artilheiro foi o Alan Shearer, da Inglaterra, né? Fez gols bonitos. Sim. E o melhor jogador, Matthias Sammer, né? Ex-Alemanha Oriental, né? Já que a Alemanha estava jogando unificada, Matthias Sammer foi, ele era uma espécie de líbero, volante, zagueiro, né? Classudo, né? Jogador de antigamente, assim. E vale lembrar também, sem querer te interromper, Que é isso? Que foi o primeiro título da Alemanha unificada. Porque até então, como o Passarella tinha lembrado, né? Em 90, a Alemanha disputou como a Alemanha Ocidental. Ainda já tinha, o muro já tinha caído, mas não tinha unificado as seleções. Então esse aí foi o primeiro título deles unificados. O muro cai em outubro, novembro, no fim do ano de 89, né? Mas todos os trâmites ainda não são finalizados, então a Alemanha de 90 ainda é a Alemanha Ocidental e a Alemanha unificada ganha a Euro de 96. Para terminar, fiascos, alguma seleção que vocês achavam que ia passar mais adiante? A gente tem a Dinamarca, que foi campeã meio que por acaso em 92, a Romênia, que tinha feito uma boa Copa do Mundo em 94, a Bulgária também. Que você, alguma seleção decepcionou no meio do caminho? Eu acho que Itália e Portugal, né? Itália e Portugal não fizeram jus, assim, mais pela Itália, né? A Itália também, que tinha mais tradição. A sensational substitute. Muito bem, gente, esse foi o Atrox FC número 7. Já segue a gente, procura a nossa playlist no canal da Atrox, né? Segue a gente, manda o seu comentário, participa, comenta das camisas, dos jogos da Euro 96. Muito obrigado, até o próximo. Southgate! Gareth Southgate stood on this one. Couldn't believe the Chelsea lot. He'd be an hero in one so fun. Was sent out the keeper. Oh what? Southgate's going on. Southgate's going on. Southgate's going on. Oh now he's missed the bus. You cut